Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nessa leitura maravilhosa desse livro, Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês Gonzalez. Estamos já na parte 2 desse livro e essa leitura desse livro ela faz parte de um projeto maior, né? De um programa chamado Saudabilize, que se você está acompanhando esse podcast tanto no Spotify quanto no YouTube, você já deve ter me ouvido falar sobre o Saudabilize. E o que acontece, né? Não tem caminho, não tem um outro caminho. Há um único caminho que nos direciona para a longevidade, para a vida saudável, é cozinhar. Não tem outro jeito, gente, sim. Tem mesmo. Comer em restaurante não dá certo. Por que, Drica, comer em restaurante não dá certo? Vamos falar sobre isso? Vamos, o que acontece? Quando você vai num restaurante, você quer que a comida esteja gostosa. O dono do restaurante cobra o quê da cozinheira? Que a comida esteja gostosa, não é isso? A cozinheira aprendeu a cozinhar lá antigamente, aprendeu a cozinhar com as avós, né, e tudo isso. E nessa época, acreditava-se que era saudável, por exemplo. Um exemplo, banha de porco, né? Então pode ser que essa cozinheira use banha de porco para cozinhar. Pode ser que ela esteja acostumada a usar bastante quantidade de óleo, porque o que traz aquela gostoso da comida é a fritura, né? Então o que acontece é a gordura. A gordura, ela potencializa tudo. Você vai fazer um arroz, aí você vai refoga uma cebola, bastante alho num óleo assim, bem gostoso, dá uma boa perfumada naquele óleo e faz aquele arroz para você ver. O óleo, ele é disseminador de sabor, né? Então ele espalha e potencializa o sabor das coisas. Então, por causa disso, a cozinheira lá na função dela, o que ela quer? Né? Ela quer espalhar esse sabor, ela quer mesmo isso aí que o óleo faz, ela quer exatamente o que o óleo faz. Então, o óleo é quem? Melhor amigo dela, né? E o óleo, ele é o maior inimigo da saúde que tem é o óleo, né? Então, como é que a gente faz? Não é isso? Então, você entende? Estou dando um exemplo de comer em restaurante, mas se você vai contratar uma pessoa para cozinhar na sua casa, também isso, né? Você tem que ensiná-la a usar a quantidade de óleo certa. Você vai ter que aprender a cozinhar para ensiná-la a cozinhar, concorda? De qualquer jeito, você vai ficar dependendo de uma outra pessoa. Sendo que o que é a vida se não a gente se autorrelacionar com a gente, conseguir se sustentar, para conseguir estar preparado para se relacionar com o outro e não criar uma dependência, não é? Então, isso, nas relações todas, mãe, filho, amigos, todas as relações, a gente tem que manter a nossa unidade, não é? E aí, o que acontece? Como que você, dentro da alimentação, consegue construir essa unidade? Através da autonomia. O único caminho à autonomia é você aprender a cozinhar a sua própria comida, né? E fazer ela com prazer, que seja gostosa, né? Que fique gostosa. Isso Saudabilize te ajuda muito. E fazer com prazer, fazer com amor mesmo. A sua atitude de cozinhar com amor para você muda muita coisa na cena toda. Né? Quando você entra na cozinha e você já entra com aquele olhar gostoso de ai que delícia, vou fazer uma comida maravilhosa para mim hoje. Já muda a atmosfera do que você entrar na cozinha e falar, ai, droga, tem que fazer um almoço, tem que fazer alguma coisa para eu comer, tem que comer alguma coisa. Minha mãe sempre falou isso, ai, tem que comer alguma coisa, não tem jeito. Gente, como assim? Claro que não. É o seu momento com você de se alimentar, de se nutrir, tá? Então, Saudabilize está aí exatamente para isso. A gente, enquanto comunidade, estamos ali te incentivando todos os dias, te mandando um monte de receitas e sugestões. Agora tem um vídeo novo também que fala sobre o ingrediente da semana. Tá super legal, tá super gostoso o Saudabilize. E aí a gente começa então nessa parte 2 do livro que diz na horta, no pomar e no supermercado. Capítulo 5. Vivendo com comida viva. Espero que essas palavras iniciais ajudem-no a se convencer daquilo que eu já me convenci. Ao frequentar as reuniões semanais do projeto Terapia, na Fiocruz, Rio de Janeiro, nos encontros da Horta Dona Inês, em Guaratiba, na Oficina da Semente, na Lapa, ou em qualquer reunião
em que preparamos o alimento vivo, não consigo ver outra coisa senão a convergência de todos os conhecimentos anteriores mencionados para uma mesa cheia de pessoas, cores e sabores que são iguarias de celebração da vida. Em minhas aulas digo, em tom de brincadeira, que troquei o microscópio pelo liquidificador. De fato, passei 8 anos da minha vida entre a Alemanha e o Brasil, pesquisando microcirculação com equipamentos de alta tecnologia. Os resultados de minhas pesquisas foram levados a um grupo seleto de cientistas. Há alguns anos venho fazendo palestras com o liquidificador em punho, entre outros apetrechos de cozinha. Os resultados das pesquisas já não são mais meus, pois são trazidos por todos os participantes da mesa num processo criativo e coletivo. E a mesa é agora composta por centenas de alunos, entre os quais donas de casa e pedreiros. Também digo que troquei a bancada do laboratório pela pia de cozinhas de inúmeras cidades. Em vez de realizar experimentos com melancólicos ratinhos, minhas mãos ensinam outras a fazer germinar, no seio daquelas cozinhas, as sementes da nova vida. Mas ainda não abdiquei da prática da medicina hospitalar. Ainda me agradam os corredores dos hospitais. Sou chegada a um bisturi e aos meus endoscópios. Quando conduzo um catéter dentro do corpo humano para resgatar uma função perdida, sinto-me feliz por estar auxiliando alguém dentro da necessidade. Se vocês entenderem esse livro e aplicarem os métodos nele ilustrados, encontrarão grandes surpresas dentro do seu lar e dentro do seu corpo, assim como eu vivenciei e estou vivenciando em meu lar e em meu próprio corpo. Além de me sentir feliz pela manhã, pela bela profissão que segui, estarei completo e realizado dentro do meu jaleco ou avental. Espero que os leitores desse livro não busquem aqui as substâncias e os nutrientes que compõem os alimentos, pois não é o objetivo desse trabalho. Nem há aqui respostas a perguntas do tipo para que serve isso ou contra o que age essa planta. As informações funcionais e bioquímicas sobre os princípios ativos de todas as plantas aqui mencionadas já estão devidamente catalogadas em diversos compêndios e sites da internet que mencionam nas referências bibliográficas. Enquanto desperdiçam-se fartos recursos financeiros para saber quais são os princípios ativos contidos no jiló e contra o que eles são ativos, prefiro ensinar os leitores a preparar uma farofa de jiló crua, simplesmente deliciosa. Afinal, o objetivo desse trabalho é desenvolver técnicas e métodos culinários para que alimentos funcionais, orgânicos e crus possam ser assimilados na culinária das famílias de qualquer classe social, em uma forma diária e constante para a prevenção e o tratamento de doenças e para a manutenção da plena saúde. A cozinha viva. A gordura que gruda na parede da cozinha é a mesma que gruda nas artérias. O autor, 2005. O ato de cozinhar é um ato de amor. Pelo menos deveria ser. Foi assim que aprendi com a minha família e em minhas peregrinações pelo mundo. Mas se o ato de cozinhar é a expressão de amor, foi na cozinha viva que descobri o amor perfeito. Começando pela ausência do calor, de panelas fervendo, do fogo, de seus perigos. A ausência de gorduras nas bancadas, nas superfícies, nas paredes. Mesmo com a bancada em grande atividade e com restos espalhados, o que acontece em preparos maiores, tudo é limpo. Não há restos de animais mortos, não há dor. O vaso de flor em cima da prateleira demarca, o espaço é amigável. Sobre uma velha estante, vidros, 1, 2, 3, 2 litros tipos de sementes em tons pastel que dão um toque decorativo todo especial. Lembro-me dos tempos do 1, 2 feijão com arroz. Tenho em minha casa 2 litros variedades. Não, tenho em minha casa 21 variedades de sementes, cereais, leguminosas e castanhas. E se quiser buscar mais, chego fácil a 40. Sobre um canto da bancada pequena, mas muito limpa, estão potes de vidro, potes de louça, cadinhos e peneirinhas cheias de sementes que vibram em sua umidade feliz de renascença, no processo silencioso e sagrado da germinação. Parece que dá para ver os raios de energia que saem delas. Aliás, toda a cozinha é irradiante. Dezenas de vidros menores têm temperos que secam, molham, aquecem, esfriam, amargam, azedam ou adoçam. O freezer, o forno de micro-ondas e mesmo o fogão não existem mais. Obsoletos tornaram-se parte de um passado triste. Um simples fogareiro de 2 bocas que guarda sob uma prateleira surge quando necessário para abornar aquele prato de sementes ou aquela sopa. O calor, na verdade, vem das sementes e das castanhas germinadas, vem da vida que delas brota.
É o calor da vida que acende milhões de fogueirinhas dentro de nossas células, aquecendo-nos por dentro. De que serve comer a semente cozida se ela está morta e fará de nosso corpo seu túmulo? Mais vale comer uma semente que, se plantada, gera uma moita, da qual brotarão milhares de sementes, ou a fruta de uma árvore, de cuja semente brotará outra árvore, que dará centenas de frutos todos os anos. Uma vez esqueci uma panela de barro com restos de sementes de lentilhas que fizera amornado. Fui passar o fim de semana no sítio. Quando voltei, já estava nascendo uma plantinha, com folhinhas e tudo. Eu olhei aquilo e pensei, o que estarão fazendo dentro de mim as sementes que eu comi? Olho para a geladeira bem velha e charmosa que funciona no frio mínimo. Pode abrir cenouras e beterrabas com folha, espinafre, salsa, couve, acelga, almeirão, chicória, alface, cidreira. Quer ver um jardim? Abra a geladeira de uma cozinha viva. Quando temos o prazer de ter a horta ao redor da casa, nem de geladeira precisamos. Basta caminhar entre os canteiros e colher as verduras que quisermos. Quer ver muitas frutas? Olhe para a fruteira de uma cozinha viva. Na culinária crua, as frutas não são mero complemento, mas os ingredientes principais e inalterados dos cremes, tortas, mousses e pavês, junto a castanhas e frutas secas. Dependendo da época, a cozinha tem cheiro de abacaxi, de pêssego, de manga e de caju. Na hora de lavar os equipamentos, talheres e louças, mais uma surpresa. Como as gorduras utilizadas são poliinsaturadas, aquelas saem praticamente com a água e muito pouco sabão biodegradável. Nenhum óleo pesado ou saturado vai para dentro do nosso sangue ou para os mananciais de água. Nenhuma gordura saturada cola nas paredes da cozinha ou das artérias. Em uma estante de madeira descansam diversas bandejinhas, nas quais crescem os brotos de girassol e de trigo. Estão prontos para uso, basta parar um maço de brotos e juntá-los ao leite da terra com energia vital máxima. Considero a estante de brotos um local nobre, não só pela possibilidade de gerar alimentos com grande vitalidade, mas também por incluir o elemento terra em nossa cozinha. A cozinha viva dos mais abastados pode funcionar com os mais variados apetrechos. São aparelhos sofisticados como centrífugas, processadores, moinhos elétricos de grama de trigo e de grãos germinados, desidratadores e muitos outros. Mas o maior impacto da cozinha viva é na outra ponta da escala social, os que vivem na falta de recursos. Em um congresso mundial de vegetarianismo acontecido em Florianópolis, assisti a um vídeo com o depoimento contundente de um senhor, morador de uma comunidade, que transformou a cozinha do seu barraco em um espaço vivo. Parece até um sonho ver que simples barracos, com suas cozinhas apertadas, possam receber os anjos da água, do ar, da luz e do sol, iluminar-se com a força das sementes germinadas. É fruto do trabalho ainda inicial, porém vigoroso, da doutora Maria Luísa Nogueira e do projeto Terrapia, na Fiocruz. Terrapia. A silhueta do imponente castelo mourisco destaca-se sobre o morrote coberto de frondosas árvores. Seus arabescos, capitéis, arcos e colunas deixam uma lembrança inesquecível para o visitante. O passado, marcado pelo pioneirismo e tradição, une-se a um presente de modernidade, competência e liderança na produção científica nacional desse oásis, em meio ao árido deserto da Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde brasileiro, desenvolve ações na área da ciência e da tecnologia em saúde, incluindo atividades de pesquisa básica e aplicada, ensino, assistência hospitalar e ambulatorial de referência, formulação de estratégias de saúde pública, informação e difusão, formação de recursos humanos, produção de vacinas, medicamentos, equipamentos diagnósticos e reagentes, controle de qualidade e desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Em inúmeros edifícios, cientistas trabalham incessantemente em biologia molecular, celular, imunologia, fisiologia e centenas de outras áreas do conhecimento. No Hospital Evandro Chagas, dentro da Fiocruz, acompanha-se portadores de doenças infectocontagiosas procedentes das áreas epidêmicas de todo o país. Também na Fiocruz está a Escola Nacional de Saúde Pública em um centro de saúde multidisciplinar que aplica os mais novos recursos na promoção da saúde. Dentro desse âmbito surgiu o projeto Terrapia, que se utiliza de uma área anteriormente degradada, na qual agora crescem girassóis, amoreiras, rúculas, couve, hortelã-pimenta e manjericão, entre muitas outras plantas dentro de belos jardins e canteiros de pedra. Nesse laboratório vivo, ao ar livre, há também uma horta selvagem, ou seja, uma horta que ninguém
suca com enxadas ou ferramentas, mas que é simplesmente um emaranhado de plantas selvagens comestíveis. Todas as quartas e quintas-feiras, a horta abre-se ao público visitante, que pode caminhar entre os canteiros, conhecer o funcionamento das composteiras, colher plantas tradicionais ou selvagens e preparar o leite da terra. Feito de maneira coletiva, com maçãs, sementes e as recém-colhidas plantas comestíveis como caruru, ora pronobis, beldroega, tiririca e trapoeraba. Iniciam-se logo após pequenas aulas e exposições práticas sobre germinação de sementes, culinária viva e temas relativos à saúde e natureza. A conclusão dos trabalhos matinais é um almoço multicolorido e multissaboroso, feito a 20, 30 mãos, reunidos ao redor das mesas, também ao ar livre. Somos todos comensais de uma ceia de puros alimentos funcionais. Nesse ambiente, sob a supervisão zelosa da médica e colega Maria Luísa, pude passar um ano seguido aprendendo muitos dos princípios mencionados nesse livro. O projeto está se desenvolvendo, surgem novos participantes, sejam eles cientistas ou donas de casa. Esses ensinamentos estão se difundindo para diversos centros de saúde do Rio de Janeiro e vizinhanças, e o projeto já dispõe de uma cozinha viva feita com consciência, pequenina, simples e prática, que pode ser visitada e copiada por pessoas de baixa renda, como o senhor que aparece no vídeo institucional mencionado anteriormente. Certo, vou parar a leitura por aqui, a gente começa amanhã com um capítulo que se chama Lixo Amigo. Beijo e até lá.